Os servos fiéis do Senhor, ou seja, o povo de Deus, sempre estiveram sujeitos a provações, a perseguições e até a morte, perpetradas por Satanás e seus anjos, utilizando-se de poderes terrestres, do Estado, da Igreja. As mais acirradas perseguições ocorreram no primeiro século, no nascimento da Igreja cristã. A perseguição pelos judeus religiosos contra a seita dos cristãos e a perseguição do Império Romano contra o que eles temiam, um novo rei. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. A perseguição e a morte dos discípulos no primeiro século aponta para as aflições a serem enfrentadas e profetizadas em Apocalipse 13. No livro de Atos, no capítulo 12, dos versos 1 a 17, nós vemos a perseguição a Tiago, ou seja, a execução de Tiago, irmão de João, e a perseguição a Pedro. Isso aproximadamente no ano 44 depois de Cristo. Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou decapitar Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo mártir. Para agradar os judeus, perseguiu e prendeu a Pedro. Ele via que agradava judeus perseguindo cristãos, então continuava perseguindo cristãos. Prendeu a Pedro e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para julgá-lo e condená-lo, como Pilatos havia feito com Jesus. Colocou Pedro guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um, portanto, segurança máxima para que Pedro não fugisse. Mas havia um poder que estava sendo feito em oposição a essa prisão. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Enquanto Satanás estava afligindo, a igreja estava orando. O que aconteceu? Pedro dormia acorrentado por 2 soldados. Havia ainda sentinelas na porta. Mas veio um anjo libertador, e o anjo libertador disse: levanta-te depressa. As cadeias caíram. Veste as roupas, calça as sandálias. Eles passaram pelos sentinelas e portões e se acharam na rua, se acharam livres. Foram à casa de Maria. Pedro foi à casa de Maria. A casa de Maria era a igreja, é onde a igreja estava reunida. Foi motivo de alegria, de surpresa, mas eles ficaram atônitos, ficaram paralisados de espanto. Mandou anunciar aos outros e retirou-se para proteger-se. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldade em acreditar que ele realmente havia sido libertado, embora tivessem orado por isso. Eles ficaram admirados, o que nos faz pensar com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responderá. Nós realmente cremos que o Senhor pode realizar milagres. Quando oramos, cremos que o Senhor vai realmente nos atender. Alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também ocorrerá. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, acabou morrendo por sua fé. E o próprio Jesus chegou a lhe dizer como isso aconteceria. Veja o texto de João 21, 18 e 19. Em verdade lhes digo que quando era moço você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho você estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Como Pedro ia glorificar a Deus? Estendendo a mão. Estenderá as mãos. Isso quer dizer, ele seria crucificado. E a crucificação de Pedro seria para a glorificação do Senhor. A morte de Pedro foi para glorificar o Senhor. Essa morte ocorreu a mando de Nero, em Roma, aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. Mas o importante aqui, irmãos, a perseguição, a igreja era perseguida, a igreja atual, a igreja contemporânea,
ou a igreja dos próximos dias, dos próximos anos, vai ser perseguida, mas o que tem é o imperativo do Senhor Jesus: segue-me. É esse imperativo que nós devemos seguir. Seguir ao Senhor Jesus. Seguir ao Senhor Jesus onde quer que for. Como lá na descrição dos 144.000. Seguem a Jesus onde quer que for. Que cada um de nós possa seguir ao Senhor Jesus em qualquer lugar.